Comunidades FM 87,9. ZYC 258, Rádio Difusão Comunitária, a voz das comunidades FM 87,9 MHz, Manaus, Amazonas, Brasil. A entrevista a seguir está de acordo com todos os protocolos sanitários relacionados à prevenção de contágio e proliferação da Covid-19. Vem aí mais um campeão de audiência. A partir de agora, entra no ar um programa sério, com credibilidade. Programa Fala Caboclo. Fala Caboclo. Aqui você tem boa música, informação e as notícias da capital e do interior. Apresentação: Ivan Brito. Fala Caboclo, o verdadeiro espaço da comunidade. E agora com vocês, Ivan Brito. Ivan Brito, o comunicador do povo. Boa tarde, Ivan. Alakazam, boa tarde, tarde boa, no ar pela nossa 87.9 FM, mais uma edição do programa Fala Caboclo, o verdadeiro espaço da comunidade. Manaus, 6 de novembro de 2020, no ar pela rádio A Voz das Comunidades, 87.9 FM, a primeira rádio comunitária legalizada no Brasil, mais uma edição deste programa, que busca ser diariamente o verdadeiro espaço, o cantinho, o aconchego dessas comunidades e bairros queridos das zonas norte e leste da cidade de Manaus. Até às 18 horas, um bate-papo descontraído, informações de qualidade e, é claro, a tua companhia, que para nós aqui do Fala Caboclo é a mais importante. Bom, dando seguimento à nossa série de entrevistas, eleições 2020, que a rádio comunitária A Voz das Comunidades, juntamente com o programa Fala Caboclo, está realizando, nós estamos aqui com mais um entrevistado que irá conversar com a população pela frequência da rádio, da população zona norte e leste da cidade e pela população de toda Manaus, por meio da internet, por meio desse banzeiro da internet, que é o Rodrigo Ramos, que está aqui com a gente para falar primeiro se apresentar, falar quem é o Rodrigo Ramos e depois falar das suas propostas, por que ele é merecedor dentre 1.300 candidatos, né, a Câmara Municipal de Manaus, porque ele é um dos 41 merecedores a estar lá. Por quê? E para falar essas e outras, para responder essas e outras perguntas, recebo aqui o candidato Rodrigo Ramos, do PTB. Rodrigo, seja bem-vindo aqui no Fala Caboclo e boa tarde, Caboclo. Boa tarde, Ivan, boa tarde aos ouvintes da rádio. Quero dizer que é um prazer estar aqui, podendo conversar com você e com a população da cidade de Manaus, da Zona Norte, Leste e de toda Manaus através da internet. Quero agradecer aqui a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida e também falar um pouquinho sobre o que eu penso, as propostas que eu tenho para a cidade de Manaus. Muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim. Tá certo, Rodrigo. Bom, acredito que a turma, o sobrenome já é bem conhecido da gente, né? O sobrenome é bastante conhecido da gente e principalmente nos processos, desses últimos processos eleitorais, né? O Rodrigo, ele é irmão do deputado federal Marcelo Ramos, que por sinal está até comentando aqui em off, né? Fora aqui do microfone, da envergadura que o Marcelo está conseguindo construir, né? Em nível nacional lá no Congresso. Não é fácil. E nós estamos tendo um amazonense, caboquinho daqui, despontando entre os parlamentares mais influentes do Brasil lá no Congresso. Bom, aproveita o espaço, Rodrigo, além dessa familiaridade, né, de ter o irmão, que é o Marcelo, quem é o Rodrigo Ramos e por que você decidiu enveredar pelo processo eleitoral aqui na cidade de Manaus? Eu sou um advogado, né, pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, tenho 38 anos, sou casado com a Aline, sou pai do Benício,
Continuo estudando, porque entendo que quando você se propõe a ser um representante público, você precisa, antes de mais nada, se preparar. Então, hoje eu faço um MBA em licitações e contratos públicos, para entender a coisa pública, para, eventualmente, se o povo me der a oportunidade, eu possa estar preparado para ajudar a cidade de Manaus. E eu decidi ser candidato porque eu cansei do modus operandi de que as coisas acontecem na Câmara da cidade de Manaus. Está comprovado, né, pela história, não sou eu que estou dizendo, que o formato da nossa Câmara não dá certo, não dá resultados efetivos para a cidade de Manaus. Nós temos uma Câmara cheia de candidatos de segmentos ou de áreas. É o candidato do cachorro, é o candidato do rodoviário, é o candidato que o pastor diz que tem que ser ele, é o candidato, enfim. E quem é o candidato da cidade de Manaus? Porque a dona Maria, que está desempregada lá na Zona Norte, ela vai procurar quem? Se ela não se enquadra naquele segmento. Então, eu não gosto de cachorro, eu não tenho apreço pela causa animal e eu estou desempregado. Eu procuro quem? O do cachorro, do rodoviário ou da igreja? Então, a minha decisão de ser candidato é o que eu quero causar, de alguma forma, uma ruptura nisso. Está comprovado que isso não dá certo. Por quê? São vereadores que trabalham nos seus nichos, fazem os gostos dos seus nichos e as coisas importantes da cidade de Manaus não são debatidas. Quem fala de desemprego? Quem fala em oportunizar emprego e renda para a cidade de Manaus? Desculpa, mas eu nunca vi alguém subir na tribuna da Câmara falar sobre isso. Quem fala das crianças, da expectativa de vida das nossas crianças? É o vereador do rodoviário, é o vereador do Santo Telvina? Quem é que fala? Eu quero ser vereador da cidade de Manaus, dos temas importantes da cidade de Manaus. E eu decidi ser candidato porque eu cansei também de só reclamar. Eu quero dar a minha parcela de contribuição diante da experiência que eu tenho, da vivência política que eu tenho, embora seja a primeira vez candidato, eu tenho vivência política, porque eu sou irmão de um deputado, já acompanhei em todas as eleições dele. Eu estudei, eu me preparei para estar aqui hoje conversando com você, conversando nos bairros da cidade de Manaus. Eu não acordei e simplesmente decidi ser candidato. Algumas pessoas podem olhar para mim, só é candidato porque é irmão de um deputado, irmão do Marcelo. Ora, se esse fosse a intenção, eu teria sido candidato em 2016. O Marcelo teve quase meio milhão de votos. E no primeiro turno, 200 e poucos mil votos. Seria muito mais confortável, se eu quisesse apenas utilizar o meu sobrenome, ser candidato naquela eleição, que certamente, diante de toda a estrutura que nós tínhamos de campanhas, uma campanha de prefeito viável, eu poderia ser vereador hoje. Mas não é isso, eu quero que as pessoas reconheçam a minha história, entendeu? Eu sou advogado, mas antes de ser advogado, eu já fui músico. Eu perdi o meu pai, eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe, uma professora, teve que criar 4 filhos sozinha. Ninguém vota só em pessoas, você vota sim em histórias de vida. E eu tenho uma história de vida comum, parecida com de muitos manauaras. Então, assim, me sinto de verdade preparado para ajudar a cidade de Manaus, mas para ajudar com coisas importantes que a gente vai tratar aqui hoje. Então, Rodrigo, quais os pilares, né? Porque tu falaste bem que tu não é do segmento, mas já detectou uma coisa que eu quase que diariamente tenho batido aqui aqui no microfone, exatamente isso, da importância da nossa população ter, nesse momento de escolhas certas, porque é vergonhoso. Hoje nós temos uma 17ª legislatura na Câmara Municipal de Manaus e você que está em casa, você pode acompanhar pela TV Câmara na sua casa, ou também você pode acompanhar pela Rádio Câmara no seu rádio. E aí você se depara com sessões ordinárias, segunda, quarta e sexta, e você liga lá às 9 horas, passa a transmissão ao vivo, e aí
se discutem sobre mandar um alô pro governador, mandar um beijo não sei para quem, e os temas relevantes, hora ou outra eles tocam lá, mas tocam muito rápido, tocam de uma forma muito superficial, não há profundidade, não há mergulho e, consequentemente, não há soluções rentáveis, palpáveis, que possam melhorar a qualidade de vida, melhorar a vida da população na cidade de Manaus. Essas semanas tem passado muita gente aqui de diversas matizes ideológicas, partidos políticos, e eu estou animado com a turma que tem passado, sabe? Na fala. Quais os temas que você está apresentando para a população como uma necessidade, né, de estar pautado lá na Câmara Municipal? Ivan, primeiramente, eu pautei a minha pré-campanha, embora tenha sido interrompida por conta da pandemia, daquela fase mais grave. Eu pautei a minha campanha em alguns... A pré-campanha? A pré-campanha em alguns pilares. Então, o que eu decidi? Cara, eu conheço muito a cidade de Manaus, porque sempre eu acompanhei o meu irmão nas eleições, então conheço muito. Mas eu decidi, eu preciso, primeira coisa, conhecer os problemas da cidade de Manaus. Conhecer os lugares, visitar os lugares, é o que eu fiz. Outra coisa importante, na pré-campanha, ouvir as pessoas. Ouvi muita gente, conversei com muita gente. E outra coisa, estudar. Eu acho que tudo que você vai fazer, você tem que se preparar. Não dá para amanhã eu acordar e pensar, olha, eu vou apresentar o Fala Caboclo. Eu não conheço os nuances do jornalismo, que vocês estudaram para isso. Então, se eu quero me propor a ser um vereador, eu preciso estudar. Então, fui ler a lei orgânica, fui ler o regimento interno, para saber a hora que eu posso falar. Diante dessa análise que eu fiz e continuei na campanha visitando os bairros, conversando com as pessoas, eu diria, desesperado com o que vai acontecer dia 1º de janeiro de 2021, no que se refere ao desemprego. Eu estou desesperado, essa é a palavra. Eu chego numa reunião com 50 pessoas, pergunto quem está trabalhando, 2 levantam a mão, quando são muitas. Então, assim, hoje, as pessoas têm o auxílio, que era R$600, agora é 300, já né? baixou para 300, e por mais boa vontade que o presidente possa ter, não dá para se estender mais isso. Vai acabar. E aí? A gente vai lá para a Câmara, quem ganhar a eleição, para debater a lei da pipa ou a lei para encontrar soluções para gerar emprego e renda para a nossa gente? Essa é a pergunta. Então, você me fez uma pergunta objetiva. Eu vou despender meu tempo no início da minha caminhada como vereador, se Deus permitir, e o povo, para procurar encontrar soluções para gerar oportunidades de gerar emprego e renda para a nossa gente. E diante dessas visitas que eu fiz, o povo se reinventou. Todo mundo perdeu o emprego, muita gente perdeu o emprego. Mas aprendeu desesperado, aprendeu a fazer um bolo, aprendeu a fazer um artesanato, aprendeu a fazer uma bijuteria. Quantas mulheres não aprenderam alguma coisa para continuar sobrevivendo, sustentando seus filhos? Então eu quero propor ao próximo prefeito que crie bazares populares. Cara, são coisas simples que você vai dar oportunidade das pessoas trabalharem, vender as suas coisas e colocar o dinheiro no bolso. Pega um espaço público, não vai gastar nenhum real. Coloca uma atração ali musical, cultural, você vai gerar uma renda para o músico, para o artista. Isso para quê? Para que atraia as pessoas para irem lá. E você bota uma estrutura mínima para as pessoas irem lá e poder vender suas coisas. Cara, isso vai girar a economia. Eu fiz uma ação simples no Dom Pedro, que é o bairro onde eu nasci e me criei, numa praça abandonada, escura. Juntou a comunidade, botaram uma luz, uma caixa de som. Eu quero muito que as pessoas passem lá, na rua Bartolomeu Bueno, toda terça e quinta. Você tem que ver as senhoras vendendo seu artesanato, seus brechóis. Aí depois apareceu uma senhora vendendo ovo, a outra vende o churrasquinho. A senhora olhou para mim, meu filho, eu estou saindo daqui hoje com R$150 no bolso. Coisa simples, cara.
mas tem que estar lá dentro pensando em coisas que vão beneficiar a população e não a si mesmo. Então, assim, se eu puder dizer algo que eu quero lutar na minha fase inicial, é por gerar oportunidades de emprego e renda para a nossa gente. Vou lutar por isso e eu acredito que ações simples, indicações simples como essa, vão ser muito importantes para as pessoas. O Rodrigo, você tocaste numa coisa que é muito importante, né? Nesse momento agora, a questão do emprego. E você vai ficar, qual é o papel do vereador? O papel do vereador é lá e gerar... Não, mas ele pode discutir, ele pode apresentar soluções, não é ele que vai executar, né? É a prefeitura ou o governo do estado, porque a esses dois poderes executivos há a determinação para isso, os meios para isso, mas o vereador, ele tem por obrigação estar discutindo, né? Criar situações e mostrar para a prefeitura. Eu toco hora ou outra, eu toco aqui, porque além dos debates ser de baixíssimo nível, né? Porque aquela casa, outrora, já teve grandes oradores, né? Pessoas muito amazonenses, muito influentes, que saíram daquele parlamento e foram para o Congresso e outros tantos. Inclusive, o próprio Marcelo, teu irmão, passou por lá, né? Outro dia aprovaram lá a criação da lei do rock. Eu gosto de rock. Eu também. Mas criar uma lei municipal que só para tramitar gasta-se milhares de reais dos cofres públicos para tramitar uma lei. Ivan, desculpa te interromper, mas aí volta no início da minha fala. Porque nós temos um monte de vereadores que se agarram só em segmentos. Então, assim, para ele é bom fazer isso porque ele vai ganhar a turmazinha lá dele que gosta dele. Ah, eu sou roqueiro, tá bom. Mas o que isso vai mudar na vida da pessoa? Teu filho tem alguma oportunidade melhor? Essa é a pergunta. Então, assim, eu não estou dizendo que você não possa ter um segmento. Não é isso que eu tô dizendo. Não é ilegalidade do canal. Só que o que eu quero e peço é que você não se limite a isso. Sabe? Você precisa deixar em aberto e mostrar para as pessoas que tu sabe falar de outro assunto, que tu sabe debater sobre todos os assuntos e assuntos importantes, entendeu? Nós temos um polo industrial que detém mais de 500 empresas. Nós somos o 6º PIB mais rico do Brasil. Nós temos uma população, uma metrópole cravada no meio da floresta amazônica, com 2.200.000 habitantes. Mas o nosso espírito, a nossa alma ainda é provinciana. Você ainda é provinciana. E nós precisamos de parlamentares que possam lá e discutir situações que possam conectar Manaus ao restante do mundo, sabe? O vereador hoje, por essas questões que você falou, de algumas restrições legislativas, que os vereadores têm mesmo, de fato, não pode legislar sobre muita coisa, e aí acabam se apequenando por conta disso. Mas lá tem uma comissão de indústria, comércio. Então, para que tem a comissão? Ah, eu não posso fazer nada para interferir no... Então, para que existe? A gente pode sim. A gente pode debater coisas importantes, matrizes econômicas, a gente pode debater. Sim. A gente não pode criar, mas a gente pode debater, levantar a bola para alguém vir e cortar. Lá tem um negócio que eu sempre falo, tem um negócio igual esse aqui, ó. Microfone, chamado, né? Microfone, tribuna. Que se não fosse tão importante, não existia um negócio chamado imunidade parlamentar. Então, e o parlamento, ele surge da palavra parla, que é falar. A gente tem que ter alguém que é ouvido. E aí, sinceramente, sério, com todo respeito, eu não consigo parar para ouvir. Não, mas tem um detalhe. Eu não vou falar o nome aqui, mas eu sei quem é, e a turma sabe aí. Tem parlamentar que vai terminar dia 31 de dezembro e nunca utilizou. Tem os 3 dos 41. Vai completar 4 anos e nunca utilizaram da tribuna. Então, assim, Ivan, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, assim, cara, eu não sou melhor do que ninguém. De verdade, não tenho essa pretensão nenhuma.
Só que eu tô com um espírito, cara, de tentar fazer alguma coisa diferente. E até para a Câmara, como instituição, ninguém respeita a Câmara, Ivan. É verdade. A Câmara passou a ser um puxadinho da prefeitura. Ninguém né? respeita a Câmara. Então, assim, o desafio, cara, quem está se propondo, você que é candidato também, que está se propondo a isso, pô, cara, vamos se preparar, sabe, para a gente entregar e para que as pessoas olhem para lá e se sintam representadas. Tenham, no minimamente, um respeito. Hoje é desrespeitoso a forma que as pessoas se referem à Câmara. E a gente precisa, de verdade, mudar isso. E eu vou lutar, nem que seja sozinho, para isso. E como é que tá a caminhada? Como é que tá a rua? Como é que você tem sentido a população? Quais, além da falta de trabalho, porque isso é evidente em virtude da pandemia que estamos ultrapassando, estamos vivenciando, infelizmente, ultrapassando ainda não, ainda está longe ainda, né? Infelizmente. O que você está sentindo? Como é que tá? O que mais tem se destacado nessas conversas com a população? Me preocupa muito essa questão do emprego, mas tem algo também que está cortando meu coração, de verdade. Porque assim, cara, eu sou ser humano e graças a Deus eu tenho uma condição de vida boa, que eu posso sustentar meu filho, né, minha família. E o que está cortando meu coração é ver as nossas crianças diante da pandemia. Então você vai ver mais a realidade, porque as crianças não estão indo para aula. Então, assim, quando eu visito um bairro, então você vê mesmo aquela massa de criança e é menino. Eu gosto de fazer menino também. Isso é uma coisa que tem que ser debatida, uma política pública sobre isso também, de conscientização das mulheres. Então, assim, mulheres e homens, né? Mulheres e homens, principalmente homens que têm seus filhos e abandonam suas mulheres. Então, assim, as crianças estão me preocupando, porque o que eu vejo, Ivan, de verdade, diante das visitas que eu tenho feito, é que eu vejo ali as nossas crianças sobrevivendo, essa é a palavra. E, cara, quem tem filho, vê uma criança nas condições que muitas vezes a gente vê, e assim, não existe, tu olha nos olhos dessa criança, você não vê expectativa de vida, elas não têm esperança de dias melhores, sabe? Por quê? Ela vai para aula de manhã, agora nem aula estão indo, de tarde vai para casa, muitas vezes ficar sozinha, a criança de 10 cuida da de 3, ou estão na rua. Cara, então assim, alguma coisa precisa ser feita para olhar para essas crianças. Alguém precisa olhar nos olhos de forma figurada. A prefeitura, a Câmara, os vereadores precisam olhar para essas crianças e dizer, cara, a sua vida pode sim ser diferente. Você pode sim ter um futuro. Isso é um desafio. Aí eu vou para a Câmara pensar no dia do rock ou nas crianças. Sabe? São coisas assim que eu não consigo entender. Então, assim, eu tenho um projeto, como você falou, nem tudo eu posso executar, mas posso propor. E posso todo dia falar a mesma coisa e alguém vai me ouvir. Que é o projeto Tempo de Aprender. Ah, não tem dinheiro para construir, tá bom, faz todo bairro, aí você da Zona Norte, da Zona Leste, tenho certeza que todo bairro tem uma igreja. Sim. E muitas, né? Muitas, não é só uma. Tem associações, tem clubes de mães. Cara, qual é a dificuldade de você fazer um simples convênio para, olha, pastor, eu quero usar uma sala da sua igreja que tem ar-condicionado e cadeira. Quanto é? Não tem como ser caro, nada extraordinário. Faz um convênio simples para você alugar o espaço e coloca lá dentro, cara, um professor de reforço escolar, de música, de informática, de idiomas, de inglês. Teu filho vai para aula de manhã, cara, de tarde ele vai para dentro de uma sala da igreja, ou de uma associação, ou de um clube de mães, através de convênio. Tu vai gastar pouco e tu vai dar uma esperança para aquela criança, pô, que ela vai aprender alguma coisa. Acabei de vir aqui do Valparaíso, conheci a escolinha da Tia Rai, uma mulher que se propôs a fazer no quintal da casa dela. E ela me conta emocionada, pô, saiu daqui, eu já tenho isso há 20 anos, e veio aqui o meu aluno entrando no exército, já tendo um objetivo, porque saiu daqui alfabetizado, aprendeu alguma coisa. Então, assim, agora, se nada for feito,
sinceramente, o que uma criança que não tem estrutura familiar, muitas vezes, o pai bate na mãe, aquela confusão familiar, qual a expectativa dessa criança? Ela vai achar que ela está fadada a um insucesso. E o desafio de qualquer prefeito, vereador, é pensar e falar sobre isso. E eu vou falar. Rodrigo, é perceptível que você, até pela formação, pela família, você tem um preparo, né? Você está preparado para isso. E você, como bem comentou na sua pré-campanha, além de se preparar com capital intelectual para saber o que é. Eu estou lembrando aqui, falando para ti, fico lembrando, porque tem vereador lá que sequer lê a Loman, tá? Hoje ele sabe que a Loman existe porque todo mundo fala ali ao redor dele, mas tem caboclo que passa longe, a lei orgânica do município, que é ali a essência daquela casa parlamentar, é o que dá as diretrizes, né? Tanto pro parlamento municipal quanto pro poder executivo municipal, que é a prefeitura. Agora tem um detalhe, percebo que você tem vontade, você tem conhecimento, você quer fazer algo, a meu ver, palpáveis, né? Quando você engrossa o couro dentro do parlamento, você começa a falar e falar com propriedade e apontar caminhos para isso. Mas aí também tem um detalhe, que é uma realidade da nossa política, que não é uma realidade só de Manaus, é uma realidade do Brasil, né? Nesse regime que nós vivemos, presidencialista, que para se governar é necessário fazer um mandato, né, com a coalizão. E a coalizão, ela requer aliados, base aliadas. E eu tem um ou outro, eu não posso generalizar que os 41 são desse mesmo quilate. A maioria, sim. Tem um ou outro que se salva, né? Tem um ou outro parlamentar que consegue se salvar ali dentro. Porém, entretanto, eles fazem parte de um arco de aliança, de coalizão, que é hoje comandado pelo prefeito Arthur. Mas isso acaba engessando. O caboclo passa a ser situação e ele parece que ele come a bio. E ele fica com medo de falar qualquer coisa que o prefeito possa não gostar e ele se cala. É o silêncio que impera. Mas essa é uma realidade de todas as câmaras, de todo o parlamento, né? O processo de coalizão ali, os aliados. Como é que... Eu percebo que você tem vontade, você quer, tudinho, mas como é que o Rodrigo vai se atar nesse tabuleiro diante de uma situação dessa? Como é que vai ser a tua posição enquanto parlamentar? Tu vais buscar uma base aliada ou tu vai buscar um mandato independente? Como é que tu pensa? Porque essa é uma realidade. Claro. Não, Ivan, eu conheço bastante política, além de um estudo mais técnico, eu gosto de política. Então, assim, eu não sou contra articulações políticas, até porque política se faz com diálogo, com alianças. Então, assim, mas eu tomei uma decisão para mim, para o meu mandato. Sinceramente, eu, vereador, não estou falando como aqui, vamos separar aqui vereador e de um cidadão. Sim. Eu, vereador, não me importa quem vai ser o prefeito. De verdade, eu tenho trilhado a minha caminhada de forma independente, desde o início da minha campanha até hoje. Não tenho apoio direto nem do candidato do meu partido e nem de nenhum outro candidato. Isso é importante, né? Não que eu não queira, e eu tenho a minha preferência como cidadão, mas eu preciso de certa independência. Os nossos parlamentares precisam de independência para cobrar quando tiver que cobrar e apoiar quando tiver que apoiar. Isso teve uma prova da importância disso, foi demonstrado inclusive no auxílio emergencial. Embora a gente tenha várias restrições no Congresso Nacional, foi o Congresso Nacional que elevou o auxílio emergencial, que inicialmente ia ser R$200. Acabou sendo 600, né? E aí, se você tem essa aliança toda, o Congresso lá mostrou a sua independência nesse momento
e aumentou o auxílio emergencial para 500, aí constrangeu o presidente que botou 600. Então, assim, para você ver a importância de dados momentos, de momentos que importem o povo ser independente. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar na Câmara. Não estou dizendo que a gente vai passar o dia lá brigando. Não. Mas saber fazer política. Você tem que ser independente. Independente para criticar quando tiver que criticar, com veemência, e apoiar quando tiver que apoiar. Por exemplo, eu quero propor, que não é uma competência minha legislativa, entendo isso, eu não posso criar uma secretaria, mas eu posso falar todo dia. Tudo que a gente se constrói na nossa cidade, Ivan, tudo se acaba. Tudo. Você constrói uma quadra legal, só é você que está aí na Zona Leste, Jorge Teixeira, Armando Mendes, enfim, e olhar perto da sua casa. Quantas quadras fizeram e quantas se acabaram. Tudo apagado, aquela praça do Armando Mendes, bacana, se acabou. Jorge Teixeira, mesma coisa. Tudo se acaba. Eu quero propor a criação de uma secretaria de manutenção. É sucesso em outras capitais, cara. Não estou inventando a roda, não. Salvador é um sucesso. A secretaria entrega a obra, vai para a secretaria de manutenção. De 3 em 3 meses, você passa lá. Queimou uma luz, troca. Não precisa ligar para o Rodrigo, vereador, eu já estou profetizando aqui, para trocar a lâmpada. A secretaria vai fazer de forma periódica essa manutenção nos espaços públicos. Tu vai aumentar a vida útil do espaço público. Tu vai economizar dinheiro do povo. E o principal, tu vai dar a oportunidade das pessoas usarem. Então, meus amigos, assim, é isso. Eu quero que a gente proponha, fale coisas importantes. Eu acho que essa secretaria seria muito bacana. Já recebi, inclusive, mensagens de amigos meus engenheiros. Pô, parabéns, realmente precisa. Precisa, cara. A nossa casa é assim. Queima uma lâmpada. Não adianta a prefeitura entregar uma praça linda e nunca mais ir lá. Que é o modo operante de hoje, né? A gente e não o tem. Povo não quer muito, cara. Aqui próximo, nessa bola do produtor, eu acho que dá 1.000 pessoas ali. Dá. Um lugar escuro, poeira danada porque os carros estão ali, quente, um ambiente insalubre e está lotado de gente. Então o povo quer o mínimo, cara. Então por que o Largo de São Sebastião é um brinco? Por que lá dá para manter, fazer o que eu estou falando, e no Jorge Teixeira não dá? Alguém tem que me explicar. Por que eu construo uma praça, um parque legal no Jorge Teixeira, e daqui a 3, 5 anos está acabado, e lá no Largo de São Sebastião está um brinco? Essa é a pergunta. É diferente? 2 pesos e 2 medidas, né? Então, assim, alguém tem que ir para lá falar disso, cara. Falar de coisas importantes, e é o que eu quero. Caboclo, estamos chegando aqui, ó. A conversa tá chegando nos 28 minutos e passa rápido, ó. Pois é, passa rápido, bom. é. Bom, agora eu te dou 2 minutos para você conversar com o nosso público que é eleitor. Quero que você converse direto com ele, com esse público aí, e diga para eles por que você merece ocupar uma das 41 vagas da Câmara Municipal de Manaus. Você tem por 2 minutos para conversar com essa turma aí. Eu quero, antes de mais nada, te agradecer a oportunidade de levar a minha mensagem de esperança também para as pessoas. E aí eu queria falar com você, eleitor, que não acredita mais em ninguém, que acha que ninguém presta, que ninguém tem capacidade de nada. Meus amigos, eu não estou aqui à toa. Eu me preparei para estar aqui hoje pedindo a confiança de vocês. Eu conheço a cidade de Manaus. Eu tenho vivência política. Eu estudei. Nós precisamos imediatamente valorizar as pessoas que se prepararam. Eu sei que o cara do teu bairro, que é legal, que passou aí não sei quantos anos te ajudando com migalhas, você é grato. Só que na hora da decisão, você tem que pensar, de 2016 para 2020, o que mudou na minha vida? Essa é a pergunta. Se não mudou nada, me dá a chance de poder tentar te entregar coisas grandes. Eu tenho um irmão deputado federal, isso muito me honra, que além de ter um irmão deputado federal, eu tenho um irmão delegado da Polícia Federal que combate a corrupção. Eu sou irmão de uma psicóloga, eu sou filho de uma professora,
Eu sou filho de um funcionário público da Embrapa que infelizmente faleceu quando eu tinha apenas 3 anos de idade. Então, meus amigos, eu quero deixar a vocês a minha esperança, a minha história de vida, o meu preparo para mostrar para a população, para vocês, que a nossa vida pode sim ser diferente, que as coisas podem sim ser diferentes na Câmara e que você poderá olhar para o seu representante e ter orgulho. Eu serei um vereador independente na luta dos anseios da população. Mas, para isso, vote no 14222 Rodrigo Ramos. Tá certo. Tô finalizando. Bom, Rodrigo, obrigado. O papo foi bom, né? Vai rapidão passa, né, rapaz? Passando rápido, Passa foi bacana. rápido. Te agradeço a tua participação. Desejo sorte na tua caminhada, né? Que você tenha êxito aí no dia 15, né? Que o seu recado possa ser entendido pela população e a população possa fazer a escolha. Né? Agora está na mão deles aí a escolha, decisão do dia 15 de novembro, tá certo? Gente, estou finalizando essa entrevista. Logo após o intervalo cultural, eu conto com a tua audiência e com a tua participação. Já eu entrevisto o Walter Cruz, candidato pelo Podemos, candidato a vereador da cidade de Manaus, tá bom? Não sai daí, daqui a pouco eu estou de volta. Tchau, tchau.